Olá, galera, de novo aí, estamos começando novamente aqui, nosso bate-papo legal de todas as quintas-feiras. Meu nome é William Santos e eu sou aqui de Itararé, interior de São Paulo, do Ministério Adventista de Motociclistas e de Itararé para o Brasil e o mundo. E nós estamos chegando aqui nessa quinta-feira para aguardar você nesse moto encontro virtual. E nós temos aqui a Cida Moura. Cida, um abraço, Cida. Que maravilha ver que você está chegando. A Cida ali de São Paulo está chegando com a gente. Quem mais está por aí? Coloque o seu nome para a gente aí reconhecer cada um de vocês que estão entrando e eu poder mandar meu moto abraço para você. Cida, eu fico sempre feliz quando eu vejo você aqui com a gente, tá certo? Então, também está entrando aqui com a gente o Raul. Opa, aqui o meu... Só um minutinho, pessoal, tá? A Cida, o Gebson Oliveira. Gebson Oliveira tá com a gente também. Raul Martins. Quem mais tá aí? Eu tô aqui, eu tô tentando acompanhar vocês aí, mas parece que hoje que tá dando... Opa, aqui... Mauro Pedro, um abraço para você, meu honorável irmão aí. Que legal que você tá com a gente aí, nesse início aí, ao vivo aqui com a gente, nesse bate-papo legal, nesse moto encontro virtual. O Gebson também, como eu havia dito, tá com a gente também. Obrigado vocês pelo carinho. Quem mais está chegando, coloca aí o seu nome, coloca na verdade de onde você está falando, para eu mandar meu moto abraço para você. Porque gente de todos os lugares, de vez em quando eu esqueço de que cidade você pertence, ok? Mas que bom que você está conosco, né? Nós ainda, infelizmente, não temos nossos moto-encontros aí presenciais, mas o maravilhoso disso é que nós novas amizades temos feito através dessa ferramenta, né? Online. O Lucas Santos está chegando também. O Lucas Santos, boa noite, meu irmão. O Lucas é de Pato Branco, Paraná. Nós somos vizinhos de estado, Lucas. Eu sou aqui de São Paulo e eu realmente moro aqui na divisa de São Paulo com o Paraná. Então é um prazer, uma alegria receber você aí, meu vizinho de estado aí no Paraná, que aqui está um clima agradável, deve estar friozinho por aí também, né? Eu gosto do friozinho. A minha esposa já chia bastante, ela gosta do verão, eu gosto do frio mesmo. Né? Não sei se é porque eu tenho uma camadinha aqui mais reforçada aqui nessa área abdominal que ajuda a esquentar, né? Mas eu gosto do frio. E um abraço para você, que está chegando nesse moto encontro nesta noite aí. E vamos ver quem mais está entrando aí. Quem estiver entrando, dá um alô, Hoje teve um que falou assim: William, infelizmente hoje eu não vou poder acompanhar ao vivo, tem uma reunião nesse horário, mas amanhã nós estamos juntos. Quero até mandar meu abraço aqui para ele aqui, é o Carlos Moraes, com a esposa Aline Moraes, tá certo? Ali de Embu das Artes, ali na Grande São Paulo, tá certo? Então, meus irmãos, que legal que vocês estão com a gente. Só lembrando, se algum de vocês ainda não pediu, nós temos esses livros que eu gosto de presentear aos meus amigos. Aí, ó, o Lucas está dizendo que lá tá friozinho sim, imagino. Aqui tá friozinho aí também, né? Aí tá mais ao sul ainda. Então, esse livro aqui, A Maior Esperança, com a moto na capa aqui, leitura muito fácil, muito agradável, e fala sobre a atualidade. E se você pedir, falar, eu quero esse da moto, eu mando para você. Se você falar assim, ó, tenho esse outro que é Esperança para a Família, que ele é maravilhoso esse livro. A quem está com algum tipo de problema, precisa de alguns ajustezinhos da família, ele é excelente a leitura dele. E quem está bem, ele ainda fortalece e melhora ainda mais. Se você não tem nenhum dos dois e quer os dois, fala assim, eu quero os dois. É só colocar o endereço, falar o que você quer, que eu mando para você. Ok? O Alex Marcial Barbosa, boa noite, meu irmão. Que bom que você está aí com a gente também. Mais uma vez está conosco aí, nesse moto encontro virtual, eu aqui, você aí, mas o bom é que essa ferramenta nos aproxima, mesmo à distância. O Raul quer esse da moto? Beleza, Raul, é só colocar depois aí, pode colocar nos comentários ou no meu message, então você que escolhe. Você coloca o endereço que eu mando para você, tá bom? Eu coloco ainda amanhã mesmo, se Deus quiser.
Então, meu moto abraço para você, Raul, Alex, por estar chegando. Eu sei que para vocês é corrido, depois de um dia todo de trabalho, na correria, você chega aí e eu fico aí agradecido por esse carinho de você ainda chegar e estar participando com a gente, né? O Alex, não posso esquecer de falar que ele é aqui do Forasteiros do Vale, de Minas Gerais, Rio Doce, Minas Gerais. Ele ele pertence ao motogrupo, né, Forasteiros do Vale. Um abraço para os Forasteiros do Vale, um abraço para Rio Doce, um abraço para você, meu irmão, e obrigado aí pelo carinho, pela presença sempre. A Paulinha também aqui, Paula, tá chegando aqui de Santa Bárbara do Oeste, aqui interior de São Paulo. Paulinha, meu moto abraço aí, um beijo no coração aí, que Deus abençoe aí, obrigado pelo carinho, obrigado por mais uma vez estar com a gente nesse moto encontro aí, tá certo? Moto encontro virtual. A gente anda ansioso para hoje. Eu estava aqui na cidade, hoje eu não viajei, estava aqui resolvendo algumas coisas. Mas quando eu tinha que resolver, estava na cidade mesmo, eu saía de moto, né? Aí, em vez de vir direto para casa, eu saía pela estrada, saía no trevo, entrava aqui por trás e vinha para casa. É aquele negócio, né? A gente não está podendo ir muito longe, não está podendo ter os moto encontros, a gente cria a maneira de andar um pouquinho mais de moto. A esposa fala assim, mas para quê? O carro está lá fora, não tem problema. Com a moto eu gasto menos, né? E não posso deixar ela muito parada, tem que de vez em quando ligar. Aí, ó, o Mauro também, o Mauro Pedro aí, no honorável irmão, tá mandando aí também a saudação aí para os forasteiros aí. Gente, é isso que é gostoso, né? Essa interação que nós temos aqui, como eu falei, esse moto encontro aqui não tem nada de formalidade não, é informal, a gente vai falando, a gente bate papo, a gente fala sobre o tema, a gente faz uma reflexão, mas tudo de maneira informal aqui, é isso que é gostoso, porque quando nós vamos nos moto encontros, né, a nossa interação é informal, não tem formalidade, a gente vai, joga a conversa fora, senta ali num grupo ali, anda sozinho, dorme nas barracas, e é assim, aqui como a gente não tem barraca, não tem nada, a gente conversa aqui, eu vou, na medida do possível, vou interagindo com vocês, tá certo? E queridos, deixa eu falar para vocês, hoje, às vezes alguém pede para a gente compartilhar, a gente não consegue, porque aqui dentro é um grupo fechado, a gente não consegue compartilhar, mas amanhã ou no sábado no máximo, esse vídeo já está no YouTube, e aí se você quiser compartilhar, se o tema, fala assim, opa, esse tema aqui eu gostaria de mandar para um amigo, vai lá, compartilha à vontade para quem você quiser, e se inscreve lá, e ativa o sininho, porque cada vez que a gente postar um vídeo, você será notificado. A gente está também, é só você digitar para entrar nesse, é só digitar lá o Motociclismo e a Bíblia. Mas semanalmente eu faço um outro videozinho bem curto, com menos de 2 minutos, que é Minuto de Reflexão. Esse aí, se você digitar lá Minuto de Reflexão no Motociclismo, você vai aparecer lá todas as reflexões semanais que nós fazemos, estamos lá também. Então, se inscreve, como se diz, ativa o sininho e você será notificado. Tá bom? É isso mesmo. E queridos, deixa eu falar para vocês, o tema de hoje é menos prováveis, os menos prováveis, tá certo? Que negócio é esse de menos provável? Rapaz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas falam assim, para mim não dá porque é muito longe, para mim não dá porque a moto é pequena, para mim não dá porque, como se diz, é baixa cilindrada, né? O conforto não é o mesmo. Então, às vezes a gente tem desculpa para muita coisa, mas vou falar uma coisa para vocês, né? A gente não tem que... Eu tenho um amigo que ele fala assim, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Aí eu tinha um outro que falava assim, ó, quem quer fazer tem 1000 razões para fazer, quem não quer tem 1000 desculpas para dar. E é assim, então, é o que eu falei, né? A gente não está podendo viajar muito, não tem os moto-encontros, cada vez que eu tenho que sair, eu prolongo o caminho, saio pela estrada, saio de um lado, entro para o outro e venho para casa, né? Então a gente arruma as maneiras de fazer aquilo que a gente gosta, então a gente escolhe aquilo que é prioridade. Então, que negócio é esse de menos provável?
ou os mais improváveis ou menos prováveis, tanto faz, né? Eu queria falar para vocês, essas desculpas que a gente tem, eu viajei com moto de baixa cilindrada, né? 150, 250, né? Então, a gente viaja com aquilo que tem. Sabe qual é a melhor moto? A melhor moto é aquela que você tem, meu irmão. É isso mesmo. Então não adianta, a outra pode ser bonita, a outra pode ser confortável, mas para você a melhor é aquela que você tem, é aquela que você consegue ter para te levar aonde você precisa, né? Para suprir as necessidades que tem, e é assim, né? Agora, falando nisso, eu gostaria de contar aqui duas historinhas, algo que aconteceu. Uma aconteceu em 2011, né? Não sei quantos de vocês já ouviram falar na Cristina da Cunha Francisco Faé. É isso mesmo. Essa Cristina da Cunha, o marido dela tinha uma Shadow 750, ela pegava estrada com ele, sempre na garupa, e ela ama moto, ali ela amava a moto. É isso mesmo, Paulinha. A melhor é a sua, que é a Burgman 125. É isso mesmo. Não é que você tem? Essa é a melhor. É a melhor para você, essa é a melhor. Não adianta. Para mim sempre foi assim. Isso não me impedia de viajar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas essa moto... Não tem problema. Ela aguenta, é só você ir no ritmo dela, né? E essa Cristina, ela era a garupa do seu marido, né? De uma Shadow 750, muito confortável, gostosa, e ela mesmo se diz, ela assim, eu sou a baixinha, né? E ela mesmo, essa é uma expressão que ela falava, né? E ela dizia assim, ela tinha um sonho, e o sonho dela era ter uma Bis 125, ok? Mas aí, só que aquele negócio, às vezes o sonho, a gente vai empurrando para frente, Mas aí um dia, o que aconteceu? Ela estava indo a pé para o trabalho, era um dia chuvoso de junho de 2011, e de repente, quando ela está indo para o trabalho a pé, passa um carro numa poça d'água e deixa ela ensopada. Aquilo para ela foi a gota d'água. Ela falou assim, não, eu vou correr atrás do meu sonho. Aí ela foi lá e comprou uma Bis 125. E aí, interessante que o marido tinha a Shadow 750, e da qual ela sempre foi garupa. Ela falou assim, não quero mais ser garupa, eu quero ir para a estrada pilotando. Foi o que ela falou. E ela começou com viagens curtas, até que ela, de Florianópolis, né? E ela resolveu ir de Florianópolis para Montevidéu, 1.300 quilômetros de distância. Dani Helena, uma boa noite, minha irmã motociclista, um abraço para você, obrigado pela presença, por estar aqui com a gente também. Moto abraço para você e continue com a gente aqui. É um carinho, é uma alegria muito grande ter você com a gente, tá bom, Dani? Então, ela decidiu ir de Florianópolis para Montevidéu, no Uruguai, com a sua Bis 125. E você está pensando o quê? Você acha que ficou só no papel? Não, ela foi 2.600 quilômetros ida e volta com essa Bis. Então, por isso que eu falo para você, a melhor moto é aquela que você tem. E por isso que o tema de hoje é menos prováveis. Lucas Pelisson, moto abraço para você. Eu estou vendo que você está chegando aí, meu irmão. Moto abraço para você. Obrigado pela presença, por estar com a gente. Por que menos provável? Porque ninguém imagina andar 2.600 quilômetros com uma Bis 125. Tá certo? Então, Paulinha, que nem você aí, a melhor é a sua, Burgman i 125? Pois é. É a melhor mesmo, porque ela pode ir aonde você quiser que ela vá, sabe? Os nossos sonhos, como é que fala? As nossas realizações são do tamanho do nosso sonho. Então depende do que você sonha para você conquistar. Tá certo? Então ela fez isso, foi, voltou e pergunta se ela não quis saber mais de pegar
estrada na garupa do marido. Vou mais devagar, tem problema. Quando precisava, ia 1, 2, 3 dias antes, dependendo da distância. Mas para essa mesmo, para Montevidéu, outros foram. Ela foi começou 3 dias antes, né? Acompanhada com o marido, mais 2 motociclistas, mas saiu 3 dias antes. Não tem problema, mas chegou. Teve a alegria de ir. Agora imagine as histórias que ela tem para contar. Assim como essa, tantas outras, né? Em 2010, interessante que 2 amigos, né? O Diego e o Gustavo, um com uma moto, uma Honda 125 e outro com uma Honda 150, né? Uma 125 97 e a 150 2004. Eles resolveram fazer também a sua aventura, ter a sua aventura, as suas viagens, e eles rodaram por 24 estados com essas 2 motos, uma 125 97 e uma 150 2004. Tá certo? Eles rodaram 24 estados do Brasil e 10 países nessa aventura que eles fizeram. Isso em 2010. No ano seguinte, o Diego foi mais além. Sabe? Aí, como é que fala? Ele se superou. O que ele fez? Você deve conhecer essa história. Ele ali de Igaraçu do Sul, ou Igaraçu do Tietê, em São Paulo, ele foi daqui de São Paulo para o Alasca na sua moto 150. É isso mesmo. Você já pensou? Foram mais de 23 mil quilômetros rodados daqui para lá. Passou por 14 países. Ele disse que o momento mais difícil foi pela Cordilheira dos Andes. Imagine uma moto carburada a mais de 4 mil metros de altitude. Então, ele disse que tinha momento ali que ela andava 20 por hora, não conseguia andar mais do que 20 por hora de primeira e ela ainda engasgava. Em Costa Rica, disse que um camarada, quando viu a sua moto, ele fez assim: meu Deus, Brasil, Brasil. E esse cara era dono de um hotel 5 estrelas e ali ele ganhou a pernoite nesse hotel 5 estrelas. Meu boa noite para o meu irmão William Vitório aí de Minas Gerais. Um abraço para você, meu irmão. Obrigado pela presença, por estar com a gente aqui nesse Moto Encontro Virtual. Então veja só, você imagina o camarada sair daqui de São Paulo e rodar mais de 23 mil quilômetros e parar lá no Alasca, rapaz. Deixa eu mandar meu abraço aqui para o Luiz Fernando. Ele é do Motociclistas com Cristo de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto aí, William Vitório. Aí de Três Pontas, Minas Gerais, é isso mesmo, os mineiros estão aqui com a gente. Você não é o primeiro que apareceu hoje, mas os mineiros estão aqui. Então, imagine o camarada com uma moto, uma CGzinha 150 e daqui para o Alasca. Imagine as histórias que ele tem para contar, imagine as histórias que ele tem, como é que fala? Para contar para os filhos, mais tarde para contar para os netos, e isso, veja só, o gostoso é isso, né? Só faz história quem tem atitude, quem fica ali sentado o dia todo, né? O dia que está de folga, lógico, está trabalhando, mas quem nos dias de folga fica sentado o dia todo no sofá ali em frente à televisão, que história tem para contar? Fala para mim. Então esse que é o gostoso, é ter cada dia nova aventura. E você também com certeza tem as suas histórias. Ah, eu não fui tão longe, não importa. Não importa onde você foi. O importante é aonde você for, é você aproveitar, sabe? Aproveitar cada momento, cada minuto. Aí, ó, o William Vitório está dizendo aí. O nome bonito tem o William Vitório, né? Xará aí, ó. Então, William, né, ele viu essa reportagem, a reportagem dessa viagem, né? Muito show mesmo, né? Inclusive, então é assim,
cada um de nós temos as nossas aventuras. Às vezes aqui mais perto ou mais longe, conforme a oportunidade, é lógico. Nem todos têm a mesma disponibilidade. Não é porque aquele foi com umas 150 até o Alasca, falou assim, ah não, eu tenho que, então, você foi com a 150, a minha maior, tem que ir mais longe. Não, você faz a sua aventura, você faz o seu sonho, você tem que aproveitar os momentos, ainda que seja uma distância curta, essa distância curta você tem que aproveitar cada momento. Às vezes eu saio aí de final de semana, não tem ninguém, não está tendo encontro, eu saio na estrada, eu saio em lugares pertos, mas eu saio aproveitando a paisagem, curtindo, tirando foto, mostrando. Gente, a gente tem que a história é a gente que faz. A história não está pronta. A história da nossa vida, ela é uma página em branco, e aí nós que vamos escrever a história dentro dessa página, você entende? Então, nós temos que aproveitar o momento que nós temos. Eu costumo dizer, a vida é curta, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje, onde muitas pessoas, inclusive pessoas queridas nossas, né, têm fechado os olhos, né, diante dessa pandemia, diante desse vírus. Nós podemos perceber que a vida é curta. Gente, a vida é curta, então vamos aproveitar. O que a gente leva daqui? Não leva nada a não ser a nossa história. Aquilo que a gente viveu. Então a gente não pode passar pela vida, a gente tem que viver a vida. É diferente viver a vida e passar por ela, tá certo? Então, só que aqui hoje eu estava mencionando algumas que são os menos prováveis. Porque você imaginaria uma mulher, como ela diz, a baixinha, né? A Cristina aí, a baixinha, de 1,54 m, pegar a sua bis e de Florianópolis a Montevidéu, e depois de Montevidéu a Florianópolis, rodando um total de 2.600 quilômetros com essa bis? Aí você imagina uma CGzinha 150 sair daqui do estado de São Paulo, rodar passar por 14 países, rodar mais de 23 mil quilômetros e parar lá no Alasca? Então, são gente de fibra, são gente raiz, são gente corajosa. Sabe, tem o sonho, eu vou fazer. Ah, mas às vezes a gente tem aquela tendência de sempre colocar um empecilho. Ah, mas não dá por causa disso. Gente, se esses fizeram com essas motos, que são as menos prováveis, o que nós podemos fazer? Não, então aproveita o momento aqui, perto mesmo, tá certo? E falando nesse tema de os menos prováveis, eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Vamos fazer uma reflexão? Então vamos. O que nós temos hoje a esse respeito? Sempre falando para você, nós vamos fazer uma reflexão, a gente lê um trecho pequeno aqui da Bíblia, e quando a gente fala em reflexão, leitura da palavra de Deus, aqui a gente não fala de placa de igreja não, tá certo? Eu falo sempre, gosto de lembrar, porque às vezes tem alguém que está pela primeira vez aqui, e para que não haja nenhum preconceito, nós somos todos irmãos, independente da sua fé, independente da sua questão social, independente da cor, independente do credo, de gostos, de nada, sabe? Se é feio, bonito, gordo, magro, cabeludo, careca, não importa, nós somos todos irmãos, ok? Então, vamos acompanhar aqui sem placa e sem preconceito. Vamos lá? Então, vamos ver a reflexão sobre esse tema, os menos prováveis. Vamos lá? Então, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Se você está com ela perto de você, eu sempre peço para que você abra, para você conferir se é isso mesmo. Porque o que o William fala, eu sempre gosto de deixar bem claro. O que eu falo, o que o William fala aqui, não tem importância nenhuma, ok? O que o William fala não importa. O que importa é o que a palavra de Deus fala. Tá certo? Eu sou um que nem vocês, né? O ser humano erra, o ser humano muda. Deus não muda, Deus não mente, Deus não falha. Então, o que importa é o que a Bíblia fala, é o que Deus fala e não o que eu falo. Por isso que eu peço, se você puder, acompanhe aí para comparar se é isso mesmo, beleza? Então, o Evangelho de Lucas. É isso mesmo, Lucas. Olha, o Lucas Pelisson aí. Nosso Deus é um só. É isso mesmo, você falou corretamente. Há um só Deus. E é o mesmo. Por isso nós somos todos irmãos. Viemos da mesma mão do mesmo Pai. Tá certo? Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6 e o verso 12. Se você puder, abre aí. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos
e Lucas, ok? Vamos ver lá o que está escrito? Está assim, olha, no capítulo 6 e o verso 12 de Lucas diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Muito bem. O que isso tem a ver com esse tema de menos provável? Vamos entender um pouquinho? Então vamos lá. Para que a gente possa entender, eu gostaria que você compreendesse um pouquinho a respeito do sistema da educação judaica, a educação nessa época aí, no período de Jesus Cristo. Então era assim, nós sabemos que no passado o estudo não era como hoje, né? As pessoas tinham muitas pessoas analfabetas, às vezes imperadores eram analfabetos, ok? Mas interessante que, segundo os estudos, parece que o povo judeu, a nação judaica, ela era uma exceção no meio da regra, porque parece que tinha grande parte deles que sabiam ler e que sabiam escrever, ok? Grande parte deles. E era assim, como funcionava a educação nesse período? Então, do zero, entenda uma coisa, do zero até os 6 anos, quem cuidava e quem ensinava era a mãe. A mãe que ensinava tudo o que precisava nesse período. A mãe, no caso do menino, explicava, ensinava o que era ser um judeu, mostrava a história, mostrava, como se diz, a genealogia deles, então o significado do judeu, o que era ser um judeu. No caso das meninas, elas aprendiam todos os serviços domésticos, então tinha que ser uma menina prendada. Boa noite para você, Eric e Rafael, que está chegando aí, uma boa noite. Recebeu o livro? Beleza, meu irmão, fico feliz que tenha recebido e que a leitura desse livro faça diferença na sua vida também, ok, meu irmão? Um abraço. Então, veja só, então durante do 0 até o 6, caiu aqui um pouquinho, voltou. Do 0 até os 6 anos, então a mãe tinha todo esse cuidado de ensinar Tá o filho. bom, imagine um abraço. Aí, veja só, a partir dos 6 anos, o que acontecia? O pai, então, assumia um papel, novo papel na vida do filho. O pai agora ia ensinar a profissão para o filho. E como funcionava isso? Era assim, gente, o pai, que era lavrador, ele ensinava a criança a trabalhar com as plantas, a cultivar, a lavrar, ele seria um lavrador. Sabe aquele provérbio que as pessoas dizem aí, diz que filho de peixe, peixinho é? Pois é, filho de peixe era peixe mesmo, porque o filho do lavrador, ele seria um lavrador. O filho do carpinteiro, ele seria um carpinteiro. O filho do pescador, ele seria um pescador. Um abraço aí pro Noril, que chegou também, meu irmão. Um abraço para você, pra Jéssica. Um outro abraço, Deus abençoe vocês, com muito carinho. Então era dessa forma. Mas associado nesse período, a partir dos 6 anos, tinha duas etapas a educação do filho. Tinha a educação na questão da profissional e, ao mesmo tempo, o filho agora ele iria também para a sinagoga local. Tá certo? Ele iria para a sinagoga, por quê? Porque lá, com o rabino, ele iria aprender a ler e escrever. Então, simultaneamente, ele aprendia a profissão e ele aprendia agora com o rabino ler e escrever. E isso acontecia dos 6 até os 13 anos. Então, era o que acontecia nesse período dessa nova fase. Aí, quando ele completava os 13 anos, vamos abrir um parênteses aqui. Mesmo hoje, é verdade que hoje a facilidade de estudar é bem maior. Mas mesmo assim, para você fazer estudar numa grande faculdade, como é que fala? Numa faculdade, assim, numa universidade de renome, não é fácil.
Às vezes, geralmente, é pessoa que tem que ser abastada, pessoas com maiores condições financeiras, né, para você conseguir manter os estudos numa faculdade, de uma universidade de renome. Naquela época também não era fácil, não era diferente de hoje. Então, quando ele chegava aos 13 anos, muitos paravam essa questão acadêmica e eles iriam então agora investir na sua profissão, aquela que ela aprendeu com seu pai. E a partir daí ele começava já realmente desenvolver a questão da pesca, quem era o pescador, o outro o lavrador, o carpinteiro e assim por diante. Né? Mas alguns deles ainda perseguiam a vida acadêmica. E sabe qual era o top de um orgulho para o pai? Era aquele que conseguia ser um rabino. É isso mesmo. Então, e sabe quanto tempo levava isso? Aqueles que conseguiam iriam dos 13 até os 30 anos. Né? Até os 30 anos para conseguir ininterruptamente. Eram 17 anos, 18 anos, direto até conseguir se formar como um rabi. Então, era muito difícil, eram poucos que conseguiam fazer isso. Tá certo? Meu moto abraço aí para o Giovanni Nunes, que chegou aí, está assistindo também. O Giovanni, ali de Antonina, no Paraná, com sua esposa, Elaine Duarte, e com a filha Heleninha. Tá bom? Um abraço para você, meu irmão. Então, veja só. Então ele tinha esse período, então era difícil, eram muito poucos os que conseguiam. Das duas, uma, ou ele tinha que ser uma pessoa abastada, ou então ele tinha que ter grandes indicações de pessoas influentes para que ele fosse escolhido pelo rabino, para ser um discípulo. Tá certo? Então, veja só, é interessante que hoje, para a gente ingressar numa faculdade, nós fazemos o vestibular, aí quando você, às vezes é mais de uma etapa, às vezes tem uma, duas etapas, e quando chegava na segunda etapa que você realmente era aprovado, então você vai concursar vai cursar aquilo que você escolheu na universidade, ok? E aí o professor, o que acontece? Ele vai conhecer o aluno ali na hora. Interessante que aqui era o inverso. Na verdade, você sabe o que era um rabino? Um rabino era um profundo conhecedor, da palavra de Deus. E ele era um professor. Sabe, eram poucos aqueles que conseguiam, e se você conseguisse ser um discípulo de um grande rabi, então aí era um orgulho para os pais, né? Então era assim, e aí, só que acontece o seguinte, na questão do rabi, para você continuar os estudos, era o rabi que escolhia os seus discípulos, era ele que escolhia o aluno, é isso. Você entendeu? Então, se o rabino, como posso dizer, ele analisar você, depois de você ter estudado, e depois olhar para você e analisar todos os pontos, né, ele iria decidir se escolhia você ou não. Débora Alves e Anderson Leal, uma boa noite para você. Deus abençoe vocês também, meus irmãos. Obrigado aí por estar com a gente, obrigado pelo carinho. Então, era dessa forma. Totalmente diferente. Era o aluno que era escolhido pelo professor. E o sonho deles era ser escolhido por por um rabi, assim, um grande rabi, de grande influência. Então, esse era o topo do topo naquela educação judaica. Então, havia quatro etapas na formação rabínica. Qual era? A primeira, o aluno ele tinha que memorizar as palavras do mestre. Ele teria que ter decorado na sua mente muitas das palavras que ele ensinava. Tinha que ter aqui na cabeça. A segunda etapa, ele tinha que aprender as tradições e interpretações do seu mestre. Ele tinha que aprender as tradições judaicas, a interpretação do seu mestre quanto a essa questão dos judeus. Então tinha que aprender tudo isso.
aprender as tradições e aprender a interpretar juntamente com o seu mestre. A terceira fase, ele tinha que imitar as ações do seu mestre no seu dia a dia. O seu aprendizado teria que ser tal que, ao ele viver no dia a dia, a sua vida tinha que ser uma imitação do seu mestre. E por fim, a última etapa, ele tinha que saber fazer novos discípulos. E aí sim, ele poderia se tornar um rabi. Então, isso iria dos 13 até os 30 anos. Você está entendendo por que Jesus começou o seu ministério com 30 anos? Justamente por isso. Porque aí sim, ele tinha, as pessoas ouviriam, aí sim as pessoas dariam valor para aqueles ensinamentos, porque não era qualquer um que estava falando, mas era um grande rabi que estava falando. Você começa a entender? E aí, mas interessante que a profissão do rabi era uma profissão altruísta. Você sabia? Porque o rabi era um professor, ok? De profundo, de largo conhecimento. E esse professor, no caso o rabi, ele não poderia cobrar por seus ensinamentos. Muitos deles, a grande maioria, tinha uma profissão, além de ser o rabi. Entendeu? Porque ele fazia isso sem cobrar. Havia o rabi itinerante. Como que funcionava o rabi itinerante, o rabino itinerante? Ele passava um tempo nessa cidade, passava para outra, e ele ia ensinando, ia passando dessa forma. E aí, no lugar onde ele passava, as pessoas, as famílias, ajudavam ele com ajuda de custo, para comer, para dormir, para se vestir. Ele não tinha renda, eles auxiliavam e ajudavam naquilo que ele precisava. E assim que eles viviam. Tá certo? Então, e um grande rabi normalmente tinha que vir da Judéia. Interessante o que acontece com Cristo. Cristo, ele era nazareno, morava em Nazaré, na verdade, né? Passou toda a sua vida ali em Nazaré, a região da Galileia. E essa região da Galileia, um rabino que se prezasse, normalmente não viria de lá. As pessoas não davam muita atenção. E as pessoas não entenderam quando ele começou a ensinar, começou a falar o profundo conhecimento, porque as pessoas falaram assim, mas esse aí não é o filho, não é aquele Galileu, filho de Maria? Não é ele o filho do carpinteiro? Como ele sabe todas essas coisas? Então, ou seja, e muitos começaram a ficar com inveja, porque ele não havia passado pelas escolas dos rabis. Mas ele foi reconhecido por causa do profundo conhecimento que ele tinha. Aí você percebe, ele veio de um lugar menos improvável possível. Veja só, graça e paz, Paulinho Doni, aí de Cutia, Paulinho de Cutia, Deus abençoe você, meu irmão, obrigado pela presença. Então, veja só, ele veio do lugar menos improvável. Por quê? Porque o judeu da Galileia, eles eram considerados um judeu de segunda categoria. Sabia disso? Né? Então, eles tinham um certo preconceito, um grande preconceito com o judeu da Galileia. Né? Para eles, era o judeu ali da Judéia, ali de Jerusalém, ali da grande cidade, da metrópole, aí sim tinha valor. Né? Mas Jesus, ele veio de lá. E interessante que poucas esperanças um galileu tinha de ser discípulo de um grande rabino. Por quê? Porque já havia o preconceito. Normalmente, um rabino dificilmente, raramente, iria escolher um galileu para ser um discípulo. Tá certo? Então, quando Jesus começou a escolher os seus, interessante que Jesus começou a escolher, e foi a sua escolha, talvez tenha sido os menos prováveis. Por quê? Eram galileus, muitos deles pescadores.
cobrador de impostos. Isso aí era morte para um judeu, ele não aceitava. E como Jesus escolheria isso? Seriam os menos prováveis. Talvez aqueles jovens, a grande maioria desses que foram escolhidos, talvez nunca achasse que um dia pudesse ser escolhido por um rabino. Pedro então ele era muito velho para ser um discípulo. Havia uma idade para que ele se formasse, como é que fala? Galileu, com cerca de 30 anos, tá certo? E ele já era casado. Como você sabe? Porque ali, nesse período, a palavra de Deus nos relata que Jesus curou a sogra de Pedro. Se curou a sogra porque ele era casado. Ele era muito velho, ele era pescador, sabe? Então, ou seja, dificilmente tinha esperança, mas ele sim foi escolhido por Jesus Cristo para ser um dos seus discípulos, né? Então, eles tinham preconceitos, por quê? Porque, primeiro, essa região ficava no outro extremo, né? Estavam muito longe ali de Jerusalém, e ali até o sotaque deles era ruim, sabe? Eles tinham até uma piadinha que eles colocavam, que eles faziam, que era assim, olha, porque o judeu, o respeito que ele tinha pelo nome de Deus era muito grande, até hoje é muito grande, e isso nós temos que valorizar, o respeito que ele tem com as coisas sagradas. E ali, quando eles iam ler a Torá, né, que era o livro da lei, uma vez por ano eles falavam o nome de Deus no tetragrama, mas normalmente eles não falavam, né? E eles brincavam assim, que nunca se deveria dar uma Torá para um judeu da Galileia ler, porque poderia ser que ele lesse errado o nome de Deus e ofenderia até os anjos. Era o bullying da época, era o preconceito que eles tinham. Vocês entendem? Quando Jesus foi preso e estava sendo julgado, que Pedro negou a Jesus, vocês lembram que um dos relatos é assim, não, esse aí também é um deles. Lá demonstra quem ele é. Você está entendendo? Então, ou seja, o sotaque deles era muito ruim. Eles eram tidos como rebeldes. Por quê? Porque eles eram subjugados pelos romanos, ok? Os judeus. E quando surgia alguma rebelião, normalmente surgia de alguém ali da região da Galileia. Então o preconceito era muito grande quanto a eles. Eles chamavam os judeus da Galileia de judeus religiosos de segunda categoria. Você entende? Então, imagine os desafios que aqueles jovens tiveram que enfrentar. Contra todos, eles eram realmente os menos prováveis. Ou seja, os mais improváveis para a escolha de um rabino eram eles. Por que eu estou dizendo tudo isso? Que é importante a gente conhecer tudo isso? Pelo seguinte, eles enfrentaram os grandes desafios. Eles tiveram que, para seguir a sua missão, eles tiveram que enfrentar preconceitos. Sabe? Mesmo diante da discriminação que eles sofriam, isso não fez com que eles se desanimassem, mas pelo contrário, fez com que eles avançassem e não desistissem do objetivo da sua missão. Sabe? Hoje nós também enfrentamos tempos difíceis, sabia? Em outras situações, mas nós enfrentamos tempos difíceis. Acho que nunca foi tão difícil criar filhos como no dia de hoje. Acho que nunca foi tão difícil ser pai, mãe, como nos dias de hoje. Não muito tempo atrás, os nossos pais criavam 12, 13, 15, 18 filhos de boa. Hoje, a dificuldade que se tem de criar 2 filhos, sabe? Os pais não podem mais com os filhos. De certa forma, tem uma liberdade a mais, mas por outro lado, nós recebemos uma opressão diante da sociedade
que está ao nosso redor. Hoje, para um jovem mesmo, para um jovem que, se ele não tiver a cada momento com um celular novo, com um iPhone, com alguma coisa nova, parece que ele está fora da casinha, está fora do seu tempo. Está cada vez mais difícil. Os desafios são maiores cada vez mais. E às vezes, o que acontece? Nós mesmos achamos, às vezes nós não falamos isso, porque às vezes ficamos com vergonha, mas muitas vezes nós nos achamos incapazes de realizar certas coisas. Parece que nós somos incapazes, quando nós olhamos para a nossa vida, para algumas coisas que nós já cometemos, a gente fala assim, eu sou incapaz de chegar até Deus. Mas é por isso que Deus vem até você, vem até mim. Os homens eram incapazes de ir até Ele. Ele veio até nós na pessoa de Jesus Cristo, amém? É isso mesmo, Ele veio até nós. E interessante, sabe que, vou falar uma coisa aqui, séria, pesada. O diabo, é isso mesmo, o diabo quer fazer que você acredite que você não é amado de Deus. Deus ama você. Você é amado de Deus. Quando nós vemos o que Ele fez por mim e por você lá na cruz, nós somos amados de Deus. Mas o diabo quer fazer que você acredite que você não é amado por Deus. Por quê? Se Deus me ama, por que acontece tantas coisas? Você já nunca se perguntou isso? Ou você nunca ouviu as pessoas falarem isso? Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo desse jeito? Porque um pai que ama, ele ajuda o seu filho. E se Deus me ama, por que eu estou sofrendo tanto? Sabe qual é um dos problemas? É muito bom ser amado por Deus. Mas quando você é amado por Deus, você se torna importante para Satanás. É isso mesmo. Por quê? Porque aí ele quer te derrubar. Se você é ninguém, se Deus não se importa com você, e se você está do outro lado lá, sabe? Para que ele vai se importar com você? Mas quando ele percebe que você é amado por Deus, ele quer te derrubar. Ele quer usar a vida para bater em você. Boa noite, Douglas Teixeira. Obrigado por chegar aqui. Graça e paz para você, meu irmão. Então, veja só. Você já ouviu aquela expressão? Ninguém chuta cachorro morto? Pois é, ninguém chuta cachorro morto. Sabe? Ele quer, às vezes, a vida está batendo em você justamente por isso. Porque você é amado de Deus. E isso o incomoda. E isso deixa ele impaciente. Por isso ele às vezes quer dificultar a minha e a sua vida, para fazer você crer que Deus não nos ama. Sabe? É interessante. Eu queria falar uma coisa para você. Quando você olha a vida desses homens e percebe que Deus ainda assim o escolheu. Veja só, vamos imaginar aqui, vamos fazer aqui vamos imaginar que o céu fosse uma empresa, ok? O reino dos céus, o reino de Deus fosse uma empresa. E aí, Deus, para escolher os seus funcionários, então ele manda numa empresa de consultoria para fazer uma avaliação daqueles que ele pretende contratar. Então vamos imaginar que Jesus, veja só uma imaginação, uma alegoria. Vamos imaginar que Jesus, ele mandasse o currículo de cada um desses discípulos, né, antes de ser escolhido, para essa empresa, essa administradora avaliar qual o perfil deles, ok? Vamos ver? Aí eu li isso, eu achei muito interessante, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês. E depois de Jesus Cristo, só uma imaginação, ok? Que o reino dos céus é uma empresa e agora aqueles que ele está para escolher são os funcionários de confiança. E quando ele manda o currículo, veja só a resposta, né, dessa empresa, manda de volta para Jesus, né? Dessa empresa de consultoria manda para Jesus. Manda assim, olha, depois de falar, eu não vou passar tudo porque é muito grande, então depois de dar todas as orientações gerais, aí ele fala um pouquinho especificamente de cada um. E aí ele traz assim, olha, Simão Pedro, desqualificado emocionalmente
e temperamental. Seu irmão André não tem o mínimo de qualificação para a liderança e certamente é dependente do irmão. Os dois outros irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, demonstram interesses alheios à sua organização e não mostram lealdade. Tomé demonstra uma atitude dúbia com tendência a pouca moralidade. Achamos por bem informar que Levi Mateus está na lista negra do escritório de negócios da Grande Jerusalém e os judeus querem matá-lo. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, definitivamente tem tendências para maníacos depressivos. Já a dupla Filipe e Bartolomeu mantém-se discretos num canto, sem falar muito, sem ter muita interatividade, o que prova que jamais poderiam ocupar cargos de confiança. Porém, veja só, um dos seus candidatos é capacitado, demonstrou grande pontuação nos testes de liderança e bem habilitado, tem grandes contatos em Jerusalém e é um homem qualificado, fala muito bem, se expressa com grande proeminência e esse sim é o único que recomendamos para o seu cargo de chefia. Portanto, dos 12 currículos que nos enviou, apenas Judas Iscariotes tem a nossa recomendação. Interessante. Você percebe? Do ponto de vista humano, Jesus foi um péssimo publicitário, né? Quando você começa a analisar as características de cada um. Mas interessante que o único que foi habilitado por essa empresa, diante das características, foi aquele que o traiu. E detalhe, era o único que não era galileu. Você percebe o preconceito que tinha com os galileus? Ele era o único que não era galileu. O que eu estou querendo dizer com isso? Não pense vocês que eu sou contra o preparo, contra o ensino acadêmico. Não, pelo contrário, nós temos que nos preparar cada vez mais. Mas mais importante do que aquilo que o mundo e a sociedade nos impõem é aquilo que Deus tem para lhe oferecer. Você compreende? Mais importante do que o que a sociedade nos impõe é o que Deus tem para oferecer para mim e para você. Então veja só, não importa a sua qualificação, não importa quem você é, não importa se as pessoas venham te menosprezar, não importa falhas e erros que você cometeu. Sabe quantas falhas, quantos erros aqueles discípulos cometeram? Muitas, inúmeras. Mas Jesus estava ali para ensiná-los. Mais importante do que a capacidade que você e eu temos para desenvolver algo é aquilo que Deus pode nos transformar. Então, o que Ele não quer uma pessoa que saiba fazer tudo, mas Ele quer transformar a mim e a você em uma nova criatura. É isso que Ele quer. Mas para isso, você tem que aceitar, assim como aqueles homens aceitaram os desafios. Quando humanamente olhamos para aqueles homens, fala assim, mas que coisa, quem Jesus foi escolher? É isso mesmo, aqueles homens falhos, brutos, defeituosos, com falhas de caráter, rudes, aqueles acabaram sendo os grandes apóstolos de Jesus Cristo. Então, querido irmão e querida irmã que está aí comigo, não importa quem você é ou quem você foi, o que importa é que se você aceitar, Deus pode fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Ele tem uma grande missão para mim e para você. Mas eu tenho que aceitar. Entenda que você é amado por Deus. Por isso, o inimigo de Deus está ali,
incomodado e às vezes utiliza a vida para bater em você. E às vezes nós queremos culpar aquele que está tentando nos salvar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe. Eu quero ser uma nova criatura. Você quer ser também? E se você quer ser uma nova criatura, então eu quero pedir nesse momento, aí onde você está, que você feche os olhos. Se você de repente está dirigindo, como eu já vi um aí que é caminhoneiro, que está com a gente, se você está dirigindo, continue de olhos abertos, mas com o pensamento ligado a Deus. Mas se você tem condição, onde você está, feche os olhos e vamos orar juntos? Então vamos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela sua misericórdia. Muito obrigado por enviar seu Filho Jesus Cristo para vir até nós, para nos resgatar, para nos salvar e para nos transformar em uma nova criatura. Pai, nós somos indignos, nós somos pecadores, nós não merecemos, mas nós suplicamos a tua misericórdia e a tua graça através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário. É pelos méritos do sangue de Cristo que nós suplicamos, salva-nos, Senhor. É pelos méritos do sangue de Cristo que nós suplicamos, transforma-nos, Senhor, numa nova criatura. Se às vezes, ó Pai, essa vida tem batido no nosso rosto, mas, Senhor, nós queremos nos apegar a Ti, para que nada possa nos separar do grande e infinito amor de Deus. Que as Tuas bênçãos nos alcancem, mas que as Tuas bênçãos alcancem também cada um dos nossos queridos, onde quer que esteja. Tu conheces as necessidades de cada um, Tu sabes o que cada um está passando, Senhor, e atende cada um, ó Pai, nas suas necessidades. É o que nós suplicamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu irmão. Uma boa noite para você, uma boa noite. Tenha um bom descanso. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Quinta-feira estou aqui de novo às 20 horas, se Deus assim permitir. E eu quero deixar aqui meu moto abraço e quero agradecer com muito carinho, sabe, esse carinho de vocês, a presença de vocês, a consideração de vocês. Que Deus os abençoe e que o Senhor os transforme em uma nova criatura, tanto a você como a mim. E uma boa noite, bom descanso e até quinta-feira.